Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenha em criticar a Bíblia. É uma obra que Satanás se deleita que qualquer de vós faça, mas não é obra a vós designada pelo Senhor. Os homens devem deixar que Deus cuide de seu próprio livro, seus oráculos vivos, como Ele tem feito por séculos. Graça e paz da parte de Nosso Senhor, e que a mesma atmosfera, o mesmo espírito que nos envolve possa transbordar para os nossos queridos irmãos que nos estarão acompanhando. E esperamos que o Senhor possa iluminar as nossas próprias mentes para compreender as verdades que serão apresentadas hoje. Certamente passamos por várias dificuldades para que esse vídeo pudesse ser gravado e se não mesmo divulgado, mas queira o Senhor permitir ainda em meio às dificuldades que nós fomos enfrentando. Bom, para o tema de hoje, nós estaremos estudando o tema restauração tridimensional. Afinal, o que é uma restauração tridimensional? E de acordo ao texto introduzido, que relação há a esta apresentação da restauração tridimensional em relação à verdade bíblica? As críticas que talvez hoje os seres humanos tenham colocado às Sagradas Escrituras. Qual é a necessidade de uma restauração tridimensional? Por que Deus conclama aos seres humanos a serem restaurados de forma tridimensional? Qual é essa restauração tridimensional? E por que Deus chama a homens para que uma restauração seja feita e completa? Há uma implicação. Estas e diversas outras perguntas serão respondidas ao serem apresentadas pelo nosso amado irmão. Desde já, temos aqui o nosso amado irmão Fernando João Batista, é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo. Que o Senhor o abençoe. Amém. Obrigado. Bom, estaremos aqui a estudar este tema e, pela graça do Senhor, o nosso irmão que estará aqui apresentando. Esperamos que nossos queridos irmãos possam desfrutar no máximo desta apresentação. Mas, porém, antes de avançarmos, devemos pedir a presença da unção do Espírito Santo. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez entramos na Tua presença. Senhor, neste instante, ao ser o Teu nome glorificado, caia por terra toda a artimanha satânica. Agora, Senhor, ser Tu glorificado e toda a honra humana possa ser jogada por terra. Facilite o nosso irmão e esteja com todos nós que estaremos vendo a qualquer momento. Não sabemos a que instante do tempo, se será daqui a 1 ano, 2 anos, mas queira permitir que o Espírito que conduzir a apresentação seja o mesmo Espírito que venha dar compreensão do estudo e daqueles que estarão vendo. Acompanhe-nos, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, suplicamos por fé. Amém. Amém. Obrigado. Restauração tridimensional. Fiquem com esta apresentação e certamente o nosso irmão estará aqui conduzindo esta apresentação de forma mais particular. E esperamos que possais aproveitar no máximo e que o Senhor também possa elucidar as vossas próprias mentes para a compreensão desta grande temática. Nosso querido irmão está entregue a palavra e esperamos que o Senhor o capacite. Obrigado. Sim. Bom, meus queridos irmãos, né, como assim já disse, nosso apresentador, estamos aqui para poder fazer a abordagem do assunto da restauração tridimensional.
afinal de contas, o que consiste a restauração tridimensional? Bom, como vocês conseguem observar pelo tema, restauração tem a ver com reparar, ou seja, trazer de volta algo que se perdeu. Agora, tridimensional tem a ver com três dimensões, né? Então, conseguimos aqui perceber que restauração tridimensional é trazer de volta as três dimensões. A pergunta seria, as três dimensões em que contexto? Estamos aqui a falar concretamente das três dimensões do ser humano. E a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Nós vamos aqui explicar, né, pois hoje tem se levantado certos problemas, se realmente Adão, ao ser criado, foi criado com tendências à obediência ou foi criado com tendência à desobediência. Se realmente a característica que nós temos é a mesma característica de Adão quando saiu das mãos de Deus, tem se levantado esse tipo de questão. Mas nós estamos aqui hoje para podermos esclarecer e poder explicar de uma forma, no contexto bíblico, quem realmente era Adão e qual foi o propósito de Deus ter criado Adão e Eva. O nosso texto introdutório, nesta tarde, né, neste dia tão maravilhoso, especial, encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7. Nós vamos tomar a leitura e o irmão pode confirmar isso nas suas sagradas escrituras. Assim, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana a todo mundo, ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, na eternidade, quando Deus cria os anjos, Deus criou os anjos com uma capacidade e a tendência à obediência. E Deus colocou uma lei para poder reger o seu trono, para poder reger os anjos. A palavra de Deus em Ezequiel e Isaías, a profecia nos diz que em um dado momento este anjo tão maravilhoso que Deus criou, que era Lucífero, o portador da luz, ele se rebela com tendência de poder usurpar o lugar que somente pertencia ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. E quando este anjo se rebela, Apocalipse nos diz que acontece uma guerra entre Miguel, que é Cristo, e o dragão, que é Satanás, juntamente com seus anjos. Eles guerreiam contra Miguel, que é Deus, mas infelizmente eles foram derrotados e foram expulsos do céu. E a Bíblia diz que eles foram expulsos. E o céu foi criado para ser habitado. Então nos dá a entender que quando estes anjos foram expulsos do céu, agora houve espaços vagos no céu que precisava ser preenchido para que se completasse o número da família celestial. Agora, o que acontece nessa dada altura? Quando estes anjos foram expulsos, Deus cria o plano, que é o plano da criação. Ou seja, por intermédio do plano da criação do ser humano, Deus poderia voltar a repovoar os céus. Mas não só por isso, porque nós entendemos que quando Satanás se rebela contra o nosso Deus, ele mancha o caráter de Deus. Ele explica aos outros anjos, aos seus compatriotas, ao universo inteiro, demonstrando que Deus é um Deus tirano. Ele faz uma lei que é impossível ser obedecida. O caráter de Deus ficou manchado e houve uma dúvida na mente dos santos anjos. Então Deus cria este plano tão maravilhoso de poder formar o homem. E Gênesis capítulo 2 nos diz que o homem foi formado do pó da terra. Deus cria este homem, ele forma o homem do pó da terra e Deus concede ao homem o fôlego de vida. E o homem se torna uma alma vivente. Se o irmão conseguir perceber, os únicos seres que foram lhe dados a capacidade de procriar-se são os seres humanos. Isto mostra que os seres humanos foram criados com um propósito muito maravilhoso. Qual é este propósito? De um dia voltar o céu a ser repovoado com a família humana, para que se complete o número e sermos participantes da família celestial. Consegues perceber, meu querido irmão?
Então isso nos dá a entender que o ser humano que Deus cria, ele cria, Gênesis nos diz que Deus cria Adão segundo a sua imagem e semelhança. Deus passa em Adão aquilo que realmente é o caráter dele. E Salmos nos diz que Deus é coberto, né, de glória e ele é coberto de luz. Então nos dá a entender que o que revestia estes seres humanos, né, era a glória de Deus. Como é que eles eram a imagem e semelhança de Deus? Nós vamos aqui partilhar alguns textos com o meu querido irmão para poderem entender o propósito divino na criação do ser humano. Diz assim a palavra do Senhor, né, nos testemunhos Espírito de Profecia. A profetisa do Senhor ela é inspirada pelo Espírito Santo para poder nos dizer o seguinte. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. E era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram possíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Então o irmão consegue perceber, a partir deste texto da revelação do Espírito de Profecia, que Adão foi criado fisicamente, mentalmente e espiritualmente perfeito. E Deus coloca em Adão, né, a capacidade de poder desenvolver a sua intelectualidade. Mas algo muito maravilhoso que também Deus coloca na criação do ser humano é tendências à obediência. Adão foi criado com tendências à obediência à lei de Deus. Que por intermédio da vida de Adão, obedecendo à lei de Deus, Adão poderia refletir o caráter de Deus e o nome de Deus poderia ser glorificado diante de todo o universo. Desde então, o Espírito de Profecia também nos revela que quando Deus cria o homem, Satanás ficou muito preocupado porque ele percebeu qual era o objetivo de Deus. Então, desta feita, o inimigo parte para poder perseguir este homem que foi criado perfeitamente na dimensão física, na dimensão mental e na dimensão espiritual. Ele persegue de modos em que a traçar um plano para fazer cair. E Deus não ficou parado com isso, meu querido irmão. O Espírito de Profecia, a história da redenção, diz que anjos foram enviados para divertir o grande casal, para que eles não pudessem se separar, porque havia uma lei, né? Assim como houve uma lei lá no céu, Deus também colocou uma lei no jardim do Éden, que era não tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, meu querido irmão, vê o que acontece. Satanás foi tão astuto, ele aproveitou o momento em que Eva se separa de Adão. E quando Eva se separa de Adão, aproximou-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 2 ou capítulo 3, nós vamos entender como é que acontece e como é que entra a tragédia no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, eu vou partilhar esse texto tão maravilhoso com o meu querido irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais sútil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? Vê que a serpente começa já a colocar uma dúvida na mente de Eva. Ou seja, a serpente contradiz aquilo que Deus disse. O que Deus havia dito é que Eva poderiam comer de todas as árvores que havia no jardim, mas menos a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, meu querido irmão, a pergunta talvez seria, o que havia de errado naquela árvore? A profetisa nos diz que era uma árvore saborosa, era uma árvore comestível, mas Deus quis provar, ou seja, quis com que Adão pudesse manifestar a obediência à palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? O não tocar e o não comer. Mas o que a serpente faz? Ela contradiz a palavra de Deus. E o que ela diz? Ela chega a Eva e diz, é assim que Deus disse que vocês não podem comer de todos os frutos que há aqui? Mas o que Eva responde? Versículo 2. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto
das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E a partir deste exato momento, Eva ficou curiosa. Ela entende, se ela comer deste fruto, os olhos vão ser abertos e ela vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, a partir desta dada altura, olha o que o versículo 6 nos diz. Começa agora uma decadência mental e uma decadência física e uma decadência espiritual. Estas três dimensões, Satanás começou a atacar. Nós vamos partilhar com o irmão o texto. Diz o seguinte: e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ele. Vamos analisar esse texto, meu irmão. Diz que o primeiro ponto diz que ela viu que a árvore era boa para alimento, dimensão física. Ela contempla a árvore e ela cobiça a árvore. Ela vê que era uma árvore, né, que o seu fruto serviria de alimento. A partir dali, o inimigo obteve vitória na dimensão física do ser humano. Então, Eva dá passos para o inimigo atingir a sua dimensão mental. Olha o que acontece mais. Diz assim: e que era agradável aos seus olhos. Irmão, a Bíblia nos diz que os olhos, né, é símbolo da dimensão espiritual. Porque o nosso Criador Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, ele ensinou aos discípulos o seguinte: aquele que tiver olhos puros, não é isso? O seu corpo estará cheio de luz. Mas aquele que tiver olhos impuros, o seu corpo estará cheio de treva. Então, olhos, biblicamente, é símbolo de espiritualidade. É símbolo da dimensão espiritual. Então, quando Eva vê que a árvore era agradável aos seus olhos, então Satanás obteve vitória espiritual, ou seja, Satanás obteve vitória na dimensão espiritual do ser humano. A partir desta dada altura, Eva abre espaço para a terceira queda, que é a dimensão mental. Né? O que é que acontece? Diz assim: e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábia. Então, Eva começa a pensar que comendo desta árvore, ela poderia se tornar sábia. Então, o que é que acontece? O Espírito de Profecia nos diz que quando Eva, Satanás venceu ela, e ela pega do seu fruto e ela come, as coisas permaneceram do jeito que era no princípio. Por quê? Se o irmão examinar Gênesis, o irmão vai entender que o domínio de todas as coisas não foram dados para Eva. O domínio foi dado para Adão. Que até o domínio do controle de Eva também esteve com Adão. Mas o que é que acontece? Nesta dada altura, Eva serviu de instrumento para fazer cair o homem. Então Eva pega do fruto e oferece também para Adão. E quando Adão come do fruto, aí sim, a raça humana se vendeu ao inimigo. Você que o irmão percebe, Gênesis diz que ambos os olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nu. E o que é que acontece? Começaram a sentir vergonha. Então, a partir desta dada altura, a história nos diz que Adão e Eva, as suas dimensões, as três dimensões que foram criadas, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual, entraram em decadência. Então, tudo indica que nesta dada altura, né, aquilo que era o plano original do ser humano entrou em uma queda. Antes, Adão não tinha problema de esquecimento. Antes da queda, Adão era super inteligente. Antes da queda, Adão tinha uma natureza humana perfeita. Mas quando ele come do fruto que Deus havia proibido, ele transgrede a lei de Deus. Ou seja, ele mostra diante do universo que é impossível a lei de Deus ser
obedecida. Então Adão se vende para o inimigo. Então, nesta dada altura, aquele homem que Deus havia criado perfeito, aquele homem que Deus havia criado com tendências à obediência, Satanás colocou nele a sua imagem, a sua semelhança. Qual era a semelhança de Satanás? Desobediência. Então o ser humano ficou propenso a desobedecer aquilo que é o princípio divino. Por isso é que em Gênesis nos diz que Adão se separa de Deus, Adão perde a glória de Deus, Adão perde o caráter de Deus, Adão perde o amor, Adão perde a bondade, Adão perde a mansidão. Então a raça humana caiu. A raça humana pecou diante da lei de Deus. E nesta dada altura nós ficamos sujeitos ao pecado. Por isso é que hoje você consegue ver que facilmente a gente peca. Aquilo que diz Paulo, né? Paulo diz que o bem que eu quero fazer não consigo. Por que é que nós não conseguimos fazer o bem? Porque nós temos uma natureza humana imperfeita, sujeita ao pecado. Mas olha, Deus, como é um Deus de amor, Ele traça um outro plano para poder trazer de volta a perfeição da humanidade. Por isso é que o nosso tema é a restauração tridimensional. Ou seja, a restauração das três dimensões da humanidade. A dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Nós estamos aqui a falar que o plano de Deus, que Deus cria depois do homem pecar, é trazer, né, um estado físico de modo em que o homem não seja mais propenso a adoecer. É trazer um estado mental de modo em que o homem não seja mais propenso a esquecimento. De modo em que o homem haja nele, né, o amor. O homem esteja cheio de bondade, que seja essa a prática da humanidade. Sei que hoje nós conseguimos ver muita maldade diante do nosso mundo hoje. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós fomos separados, diz Paulo aos Coríntios. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é glória? Caráter. Pecamos, em Adão nós todos pecamos e fomos separados do caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Gálatas explica isso. Os frutos do Espírito Santo, o amor. Nós perdemos o amor. Nós perdemos a bondade. Perdemos a mansidão, a longanimidade, a temperança. O que era com Adão antes da queda, hoje nós não conseguimos fazer. Era mais fácil para Adão mostrar bondade que ódio, coisa que nós não conseguimos hoje. O que mais nós demonstramos hoje é ódio. Mas antes da queda, o homem demonstrava amor. Então, este homem que foi criado para representar, né, a imagem de Deus diante do universo todo, ele frustra os planos de Deus. Talvez a pergunta seria: por que Deus não destruiu Adão neste exato momento? Por que Deus não destrói Adão e Eva naquele exato momento que eles caem e ele cria um outro homem com uma outra capacidade se calhar, para não haver mais pecado na raça humana? Não, meu querido irmão. Não é este o nosso Deus. Nosso Criador não é um Deus fracassador, né? Não é um Deus fracassado. Ele é um Deus que estabelece plano para poder trazer de volta aquilo que é o seu propósito. Vê que quando Satanás peca no céu e eles foram banidos do céu, Deus criou um plano para voltar a repovoar o céu. Então ele cria o ser humano, coloca no ser humano a capacidade de procriar-se, ter filho nesse caso, para que quando se completasse o número, ele pudesse levar a raça humana diante dos céus e se tornarem membro da família celestial. Então quando Adão peca, Deus cria um outro plano. Ele disse assim: tá bom, Adão, você pecou, eu não vou destruir você, mas você vai ter que pagar pelas consequências do teu pecado. Agora Deus cria o plano, que é o plano da salvação. É o plano da restauração tridimensional, trazer de volta a perfeição do homem nas três dimensões. A pergunta seria, meu querido irmão, no teu entender, o que Deus fez? Qual foi o plano de Deus? A verdade sobre os anjos, né, se o irmão tiver o privilégio de poder ler este livro, nos diz que quando Adão peca, os anjos ficaram agitados. Houve uma preocupação nos anjos. Agora o que vai ser do homem? E nos diz que Jesus Cristo,
ele entra na presença de Deus o Pai e os anjos contemplam. Irmão, e que diz que os anjos contemplaram a luz, né? A se agitar 3 vezes. Os anjos ficaram admirados com aquela cena. Depois eles contemplam Cristo Jesus a sair da luz inacessível. Ele diz assim aos anjos: eu me ofereci para poder morrer pelo pecado do ser humano. E nos diz que naquele exato momento os anjos ficaram tristes e eles se ofereceram para poder morrer pelo pecado de Adão. Mas infelizmente, meu querido irmão, há algumas regras no grande conflito que precisavam ser cumpridas. A primeira regra no grande conflito era que somente um ser divino, um ser perfeito, poderia morrer pelo pecado de Adão. Agora a minha pergunta é: os anjos não eram perfeitos? Irmãos, se você vê, é que a perfeição angélica, ela falhou no céu. É de onde surge a origem do mal, diante dos anjos. Então não havia nenhum anjo naquele exato momento capacitado para morrer pelo pecado de Adão. Será que havia um ser humano perfeito? Lógico que não. Porque a perfeição humana, ela falha no jardim do Éden. Então, o único que esteve habilitado, que possuía uma perfeição absoluta, era Deus. Então, Cristo Jesus entra em cena. No plano da salvação, da restauração tridimensional, Deus, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo Jesus entra em ação. Você que João relata no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Então, Cristo Jesus entra em ação. Só que, querido irmão, Cristo Jesus é Deus, e como Deus, ele possui uma vida própria. Como Deus, ele não morre. O que é que ele fez? Eu quero lembrar o irmão, né? Há uma lei no livro de Levítico, que é a lei da remissão, a lei da restauração, do resgate. Deus ensina por meio daquela lei, dizendo o seguinte: se um homem se vender como escravo para alguém e não haver possibilidade dele próprio pagar, né, um parente mais próximo poderia resgatá-lo. Somente um parente mais próximo, que seria parte da sua família. Aí está o princípio, meu amado. Cristo Jesus só poderia nos resgatar se ele se tornasse membro da nossa família, um parente mais próximo. Por isso é que João diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem. Deus se fez homem. A grande questão hoje é se que a natureza, né, humana, que Cristo Jesus vem com ela, se é uma natureza pecaminosa ou uma natureza perfeita. Mas, meu querido irmão, quando você vai para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, nos diz que Cristo Jesus veio com uma natureza pecaminosa. Então, Cristo Jesus esteve propenso a cometer pecado. Mas havia algo que ele tinha que cumprir, que é obedecer à lei de Deus. Agora, tem um texto que eu quero compartilhar contigo, porque quando Cristo Jesus veio aqui na face da terra, depois de ele ser batizado, foi levado ao deserto da tentação. Eu quero partilhar esse texto contigo, né? Um texto que vou partilhar com o meu querido irmão, para podermos entender como é que começa a obra da restauração tridimensional em Cristo Jesus. Diz assim: para Cristo, como para o santo par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. É exatamente onde começara a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite caíra Adão, assim pela negação do mesmo devia Cristo vencer. Então você consegue contemplar, né, consegue perceber a partir desse texto, no Desejar de Todas as Nações, a página 86, que onde começa a ruína humana, também é onde começa a obra da restauração. E em Gênesis nós aprendemos que Eva cobiça a árvore, ela vê que a árvore era desejável, o apetite. Então, por intermédio, né, do apetite, Cristo poderia mostrar, né, que é possível os homens suportarem a tentação do apetite. Então começa ali
a obra da restauração. Os irmãos sabem muito bem o cenário. Mateus capítulo 4. Nós vamos lá. Rapidamente, vamos abrir o livro de Mateus capítulo 4 para podermos entender como e quando começa a obra da restauração tridimensional da raça humana. Mateus capítulo 4, Cristo Jesus, no deserto da tentação, ele teve um confronto com Satanás. Diz assim a palavra do Senhor. Então, vamos ler. Versículo 3 diz assim: E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A minha pergunta é, meu querido irmão, Cristo Jesus não tinha poder de transformar as pedras em pão? Será que havia um pecado em Cristo Jesus transformar as pedras em pão e comer? É lógico que não havia pecado. Pois Satanás sabia uma coisa, que a segunda regra do conflito era que o indivíduo, né, ou seja, o Deus que se oferecesse para morrer pela raça humana, ele não poderia usar os seus poderes divinos. Então, aqui no deserto da tentação, Satanás sabia que Cristo era Deus e que Cristo tinha poder. Então, ele quis que Cristo, né, pudesse romper com aquilo que era a regra do conflito, que ele pudesse usar os seus poderes. Então, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, mais uma vez, Cristo responde: está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A partir desta dada altura, meu querido irmão, começa a obra de restauração. A parte física do ser humano que havia caído, ela foi restaurada por intermédio da vitória de Cristo sobre o apetite. Agora resta as duas dimensões, que é a dimensão mental e a dimensão espiritual. E eu quero compartilhar com o irmão como é que Cristo restaurou a dimensão mental dos seres humanos. Nós vamos lá. Vamos novamente abrir o livro de Mateus capítulo 4. Diz assim o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Então, conseguimos perceber que também Satanás, ele usa texto. Não basta simplesmente, irmão, temos textos em mente. Basta entendermos qual é o plano de Deus. Então, a partir dali, ele leva Cristo Jesus sobre o pináculo do templo e ele queria que Jesus se lançasse, de modo em que os anjos viessem, porque ele usa um texto. Diz que também está escrito que darás ordem aos teus anjos e te assegurarão, de modo em que não tropeces em nenhuma pedra. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus foi colocado sobre uma tentação de presunção. Mas qual foi a resposta? Não tentarás o Senhor teu Deus. A partir deste exato momento, Cristo Jesus, o nosso próximo, o nosso parente mais próximo, ele resgata a dimensão mental do ser humano. Ele obteve vitória pelo inimigo. A dimensão mental do ser humano foi restaurada nessa dada altura. Agora o ser humano esteve capacitado a demonstrar uma força mental. Mas faltava mais algo. Não está completa a restauração. Se Cristo Jesus, a partir desse exato momento, fracassasse na terceira dimensão, que é a dimensão espiritual, a raça humana estaria condenada a ser destruída. Mas o que é que acontece? Diz assim o texto. E disse-lhe, vamos no versículo 6. E disse-lhe, desculpe, o versículo 8 diz o seguinte: novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Todas estas coisas. Que coisas? A glória do mundo, o domínio do mundo.
Porque nós percebemos que Adão, ao cair, ao se entregar, né, para a tentação, ele vende o domínio do mundo para o inimigo. E Satanás percebe que o objetivo de Cristo Jesus é vir restaurar o domínio que Adão havia dado para o inimigo. Então ele percebe, ele diz assim, olha, não será mais necessário você morrer, não será mais necessário você padecer, ser chocoteado, não. Se prostrado me adorares, eu vou te devolver aquilo que Adão me concedeu. Mas o que é que disse nosso Senhor? Afasta-te de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás. Querido irmão, a partir desta dada altura, nos diz que se você ler a verdade sobre os anjos, diz que quando Jesus proferiu essas palavras, o arqui-enganador se apartou de Jesus. E anjos vieram para socorrer Cristo Jesus e alimentaram Cristo Jesus. Então a obra da restauração para a raça humana foi feita. O primeiro ser humano diante da face da terra que obteve vitória diante das 3 tentações que a primeira família humana cedeu, Cristo Jesus vence. Então, a partir desta dada altura, em Cristo Jesus, a raça humana ficou restaurada nas 3 dimensões. A dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. A minha pergunta é, sabendo que a raça humana já está restaurada, por que Cristo não parou por ali e disse para os céus? É claro, se Cristo fizesse isso, meu querido irmão, não haveria privilégio de você estar no céu. Porque em Cristo a raça humana foi restaurada. Agora faltava alguma coisa, o número ser completado, o número dos humanos. Então o que é que acontece agora a partir desta data altura? Cristo vai para os céus. E João nos diz que Cristo Jesus foi preparar um lugar para que todos aqueles que obtiverem vitória, né, das 3 dimensões diante do inimigo, poderiam ser habilitados para poder se tornar uma parte da família celestial com Cristo lá no céu. Uma outra coisa que eu quero contar para o irmão. A pergunta que nós vamos lançar aqui é o seguinte: como é que esta obra da restauração tridimensional está sendo feita no tempo do fim? Fique atento e me acompanhe, meu querido irmão. Em Apocalipse capítulo 14, nós encontramos as 3 mensagens angélicas. E nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da primeira mensagem, ele nos revela o seu plano para poder restaurar as 3 dimensões dos seus irmãos que ainda estão jazendo no pecado, que sou eu e você. Então ele sobe para o céu para se apresentar como nosso sumo sacerdote. E o irmão sabe, né, que em 1844 começa a obra do juízo. Se o irmão ir no livro de Levítico, o irmão vai encontrar também uma outra lei, né, cerimonial, né, que era o dia de Yom Kippur, o dia da purificação do santuário. Eu quero que você preste bastante atenção no que aqui vamos acabar de explicar. Apocalipse capítulo 14, né, a obra da restauração no tempo do fim no ser humano, diz assim, a palavra do Senhor, o versículo 6, diz o seguinte: e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, né, 3 palavras imperativas: temer a Deus, dar glória a Deus e adorar aquele que fez os céus e a terra. Se o irmão perceber, nós estamos a falar da restauração tridimensional, 3 partes do ser humano. E é muito maravilhoso que também a primeira mensagem apresenta 3 características de palavra imperativa. Temem a Deus. Eu quero te contar uma coisa. Quero levar o pensamento do irmão na história do Antigo Testamento com Abraão. Quando Abraão foi lhe pedido para sacrificar o seu filho Isaac, quando ele chegou lá no monte, ele prestes a sacrificar, o anjo do Senhor chegou e ele disse que Abraão, não faça isso. Não é necessário sacrificar Isaac, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. Dimensão mental.
a dimensão mental do ser humano, ela vai ser restaurada, né, quando nós temermos ao Senhor. O que é temer ao Senhor? De acordo com Eclesiastes, capítulo 12, nos diz que, né, o dever de todo homem é guardar os mandamentos de quê? De Deus, temer ao Senhor. Então, temer ao Senhor é observar e fazer aquilo que Deus pede. Foi pedido para Abraão sacrificar e ele teve preste a fazer. Então, é nos pedido também a obedecermos os mandamentos do Senhor. Se nós o fizermos, estaremos a ser restaurados fisicamente por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a outra palavra é dar glória. O que é dar glória? É mostrar o caráter de Deus. Dar glória é mostrar o caráter de Deus. Dimensão física. A dimensão física do homem, ela vai começar a ser restaurada, né, quando ele dar glória a Deus. A minha pergunta é: como é que nós vamos conseguir dar glória a Deus se nós temos uma natureza contra a vontade de Deus, que é a natureza pecaminosa? Como é que Deus nos pede uma coisa que nós não possuímos? Como é que vamos demonstrar amor ao universo, uma vez que nós somos contra o amor? Como é que isso será feito? Mais uma vez, eu quero te levar a refletir comigo uma história do Antigo Testamento, que é a vida de Moisés. Quando Moisés foi chamado para subir no Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Mas quando Moisés sai na presença de Deus, o que ele trazia em seu rosto? No rosto brilhante da glória de Deus. Por ele contemplar o nosso Deus durante 40 dias e 40 noites, ele se assemelhou a Deus. Ele trouxe o brilho. E o que mais ele trazia nas suas mãos? Ensinamento. Qual era os ensinamentos? Os 10 mandamentos. Para poder mostrar ao povo qual seria o caminho que eles poderiam traçar, de modo em que a promessa poderia se cumprir. Então, quando a gente passar mais tempo em meditação da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, quando a gente passar mais tempo em oração, quando a gente passar mais tempo em testemunhar a palavra de Deus, nós estaremos refletindo o caráter de Deus em nosso rosto. Estaremos a nos assemelhar com Cristo Jesus. Então aí estará sendo feita a restauração em nós na parte física. Por quê? Porque Paulo aos Coríntios ele diz que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam para a honra e glória de Deus. E uma outra coisa também, o quanto dá glória a Deus, e Paulo nos diz que quer comais, quer bebais, né? Eu quero partilhar com os irmãos também algum texto que nós encontramos no livro Conselho para a Igreja, né? Há um texto muito, muito essencial que eu quero aqui partilhar com os irmãos. O Conselho para a Igreja, na página, vamos aqui partilhar, diz assim: desculpe, vamos ler. Está a ser difícil, mas através do tempo eu vou tentar explicar como é que o texto diz. Eu tenho a plena certeza que o irmão já se deparou com esse texto. Diz que, na visão do irmão Aiten, ela vê uma reunião, ela contempla uma reunião de Satanás e dos seus anjos para traçar um plano, de modo em que está a acontecer a obra de restauração, né, que é a obra da expiação lá no céu, por intermédio do nosso sumo sacerdote Cristo Jesus. Satanás também traça um outro plano. Qual era o plano que ele queria? Como é que vamos fazer de modo em que os humanos continuem a transgredir a lei de Deus para que o santuário continue a ser manchado? O irmão sabia disso? O irmão sabia que o santuário celestial só vai ser purificado se o santuário, que é o nosso corpo, também ser purificado? O que contamina o santuário celestial? São os nossos pecados. Então, se nós continuarmos a pecar, o santuário celestial estará sempre manchado. Então, este é o plano do inimigo, que a gente continue a pecar de modo em que o santuário celestial continue a ser manchado. Ele traça um plano, diz que foi apresentado proposta sobre proposta. Mas até ao fim, Satanás se levanta
e dá uma proposta. Ele diz assim, olha, vamos pegar tudo aquilo que Deus providenciou como alimento, vamos envenenar, de modo em que os humanos continuem a pecar. Aí a razão de Deus também criar um outro plano, que é o plano da reforma pró-saúde. Deus concede à raça humana a mensagem de saúde, para que os humanos possam facilitar a obra da restauração. Então, eu quero que o irmão entenda isso. Quando nós nos alimentarmos mal, nós teremos um sangue turvo, um sangue doente. E quando nós tivermos um sangue doente, o irmão sabe que o nosso cérebro é sustentado pelo sangue que o nosso corpo produz. Então, se o nosso corpo tiver a produzir um sangue mal formado, um sangue desnutrido, então teremos um cérebro também doente. E quando nós tivermos um cérebro doente, os nossos órgãos todos estarão a funcionar não devidamente. Então, uma alimentação, ele estimula a nossa natureza pecaminosa. O que acontece quando alguém consome álcool? Esta é a minha pergunta. O que acontece quando alguém fuma? Acho que o irmão sabe que os que fumam e os que bebem estão mais propensos a cometerem quê? A praticarem discussão, a lutarem. Por quê? Porque há um desequilíbrio a partir do seu cérebro. Então, uma alimentação desnutrida, ela forma também um sangue desnutrido. E um sangue desnutrido forma um cérebro desnutrido. E quando o nosso cérebro não estiver a funcionar bem, então o nosso corpo também não vai trabalhar bem. Então, este é o ideal do inimigo, enfraquecer a mente dos homens, para que os homens continuem a pecar. Então, o plano de Deus, nesse tempo do fim, Deus nos concedeu a mensagem da reforma pró-saúde para restaurar a dimensão física e a dimensão mental dos seres humanos. Mas como é que vai ser feito a dimensão espiritual no tempo do fim? Fica atento. O mesmo texto, o livro de Apocalipse 14, ele nos diz o seguinte: adorem aquele que fez o céu e a terra. Se ele nos faz lembrar a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, isso nos dá a entender que no tempo do fim, os adoradores não estão a adorar o Senhor que criou os céus e a terra. Como é que é manifestado a verdadeira adoração? É na observância do Santo Sábado. Eu quero que o irmão entenda esta parte. O irmão sabe que quando Deus termina a obra da criação, né, ele em 6 dias, ele criou coisas no dia. Entende essa parte? Mas no 7º dia, Deus cria o próprio dia, que é o dia 7º, o sábado do Senhor. Ele santifica esse dia e ele abençoa esse dia. E o que acontece? Quando os adoradores, eles observam o dia do sábado como um dia verdadeiro de adoração, então eles reconhecem Deus, o Criador dos céus e da terra, né, como Criador, e eles reconhecem Deus como Redentor. A restauração espiritual da raça humana no tempo do fim será vista na observância do Santo Sábado. Querido meu irmão, você que é adventista, talvez você que não é adventista, se nós não observarmos o Santo Sábado do jeito que a lei diz, infelizmente, meu querido irmão, não estaremos habilitados para nos unir, para sermos unidos na família celestial. Então é muito importante. Então, o meu querido irmão, vais conseguir perceber. Se nós não reconhecermos Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal, não temos como sermos restaurados nas 3 dimensões. Se nós não temermos a Deus, se nós não darmos glória a Deus, se nós não adorarmos aquele que fez os céus e a terra, meu querido irmão, nós vamos se perder. Porque nós estamos a viver no tempo da expiação, o tempo que está a ser restaurado, não é isso? O santuário celestial nem está sendo purificado. Mas para que haja uma purificação total do santuário celestial, tem que haver uma purificação total em nossos corações. Nós temos que abandonar o pecado. Mas como? É concernente esse espaço que nós aqui dissemos. Temer a Deus, que é guardar os mandamentos, dar glória a Deus, passar tempo na presença de Deus para refletirmos o seu caráter, para mostrarmos mais amor, mais bondade, mais mansidão, sermos temperantes, ter domínio próprio, termos o colírio.
Isto é que vai determinar que nós estamos a dar glória a Deus. Como é que vai ser a restauração espiritual? Na observância do Santo Sábado. Reconhecer o sábado como o verdadeiro dia de adoração. O irmão vai entender que o sábado do Senhor é um dia sagrado. É especialmente para adorarmos o Senhor. E quando nós passamos mais tempo na presença de Deus, nós vamos nos assemelhar a Ele. E este dia que Deus estabeleceu para passarmos mais tempo com Ele é o Santo Sábado. É o Santo Sábado do Senhor. Imagina se você não observar este dia de adoração. Como é que vai ser de ti? Se durante os 6 dias de semana você já anda desordenadamente e no dia que foi estabelecido, apropriado para adoração, você não vem para se prostrar, para participar na adoração que os anjos oferecem diante de Deus. Infelizmente, meu querido irmão, a obra de restauração não será feita em ti. Porque o plano da salvação depende também 100% do homem, 100% de Deus. Deus faz a sua parte e o ser humano também tem que fazer a sua parte. E a nossa parte, querido, é simplesmente abrir o nosso coração. A parte que nós participamos no plano da salvação é simplesmente aceitar que Jesus transforme este nosso coração para que nós possamos sermos devolvidos à natureza humana perfeita. E eu quero repetir, irmão. Quando o número for completado, então a humanidade estará pronta. Uma parte da humanidade estará pronta para repovoar os céus e se unir à família celestial. Se Cristo Jesus ainda não voltou a esta dada altura, é porque ainda o número não está completado, meu querido irmão. Talvez seja você que está faltando. Talvez seja eu que estou faltando. Então, neste exato momento, estou te convidando para que você participe nesta obra de restauração. Abra o teu coração. E você verá que Cristo Jesus vai devolver aqueles atributos que Adão teve. Adão era perfeito na natureza física, era perfeito na natureza, na dimensão física, na dimensão mental e na dimensão espiritual. Então, quando a obra de restauração ser completa em nós, também haverá perfeição em nós. E é isto que Deus quer para a raça humana. Então, aqui nós terminamos com esse estudo e eu quero desejar a você que continue estudando e investigando a respeito desse assunto. Eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo vai poder trabalhar na tua vida. Mas antes de nós podermos terminar, eu quero te convidar a uma breve oração. Vamos nos prostrar para podermos falar com o nosso Deus. Querido Deus que estás no céu, estamos tão gratos por este momento que o Senhor nos deu este privilégio de podermos aprender a Tua Palavra com respeito àquilo que tem a ver com a nossa salvação. O Senhor sabe que o nosso coração anseia estar contigo lá no céu. E hoje nós entendemos, Senhor, com esta natureza pecaminosa que há em nós, não será possível estarmos lá no céu porque não estaremos desfrutando da paz que o céu produz. Então, querido Deus, nós aceitamos este plano que o Senhor tem para conosco, que é poder restaurar a nossa dimensão física, mental e espiritual. Permita que, Pai querido, neste exato momento, o irmão que está a me ouvir, o irmão que vai ouvir este estudo, que o Senhor trabalhe no seu coração, de modo em que ele possa perceber que o tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor está a trabalhar nos seus filhos para que a obra da restauração tridimensional possa se completar e que este grande conflito possa ser encerrado e o inimigo, o pecado possa ser destruído, de modo a gozarmos de uma paz plena. Então, Pai, nós estamos a te pedir que, por favor, dê-nos o Teu Espírito para nos auxiliar em poder aceitar, em poder participar nesta obra que está sendo feita. Em nome de Jesus, nós te imploramos com fé. Amém. Louvado seja Deus, e aqui nós terminamos.